Seguindo aí na mesma linha da nossa reportagem anterior, porque eu converso agora com o gerente de sementes de soja e biotecnologia da BASF Soluções para a Agricultura, o José Gomes, para a gente falar exatamente sobre isso, o uso de sementes certificadas de soja, impulsionando altas produtividades no Brasil. Mas vamos começar primeiro aí. Bom dia para o José Gomes, tudo bem? Bom dia, Otavinho. Tudo bem? Prazer estar aqui contigo nessa manhã de segunda-feira aí. Tudo bem. Antes de entrar aí na qualidade das sementes de soja, vamos falar um pouquinho, de modo geral, da produção de sementes, porque eu puxei essa reportagem aí da produção de sementes de feijão, porque esse é um negócio muito importante, né? E aí muita gente acha que acha, né? Por isso que eu falei acha, é achismo. Muita gente acha que é só pegar qualquer semente e plantar que nasce a planta. Opa, amigo, não é bem assim, não. Se você quer regularidade, qualidade, produtividade, entendeu? Você tem que ter um padrão de plantio. Então não é qualquer semente. E muita gente também acha que é achismo. Ah, mas quando o produtor tem que comprar semente certificada, ele está ficando escravo de quem produz a semente. Para, amigo, é toda uma tecnologia. Então, para de achismo, que nós vamos falar exatamente disso aqui, né, Zé Gomes? Produzir semente é um negócio muito sério, seja lá de feijão, de soja, de milho ou do que for. Perfeito, Otavinho. Aqui eu posso falar que o agricultor do brasileiro, hoje, do modo geral, ele está muito bem servido, né, em todos os aspectos, né? Se a gente olhar aqui o investimento que a indústria tem feito em desenvolvimento de novas genéticas, lançamento ano a ano, seja só no ponto de vista genético, mas também no ponto de vista de novas biotecnologias, né? Segundo dados que a gente tem internamente aqui, tem um ganho genético em torno de 1% ano a ano, né? Então, cada cultivar que é lançado no Brasil, ele traz um incremento de em torno de 1% ao ano aí para o agricultor, né? E eu sempre comento, Otávio, que a semente é a principal é, ponto, né, de produtividade de uma lavoura para o agricultor. Os demais insumos, evidentemente, fertilizantes, os defensivos agrícolas, eles são importantes, mas eles preservam o potencial produtivo daquela cultivar, né? Então, esse é o momento, até inclusive, o momento importante que o agricultor está tomando a decisão qual é a cultivar, né? Qual é a semente que ele vai estar plantando na sua propriedade para a safra 25, 26. Então, é um momento bastante delicado, mas eu considero um dos momentos mais importantes da tomada de decisão do agricultor. É porque o resultado final, José Gomes, que ele vai ter lá quando for colher, é o resultado do trabalho inicial, dessa escolha inicial. Porque eu vou dizer aqui, se eu estiver errado, você me corrige, mas eu diria que a semente é a genética do seu plantio, daquilo que você está plantando e vai cultivar. Ela tem o DNA, né, daquilo que vai produzir, né? E elas são iguaizinhas, uma após a outra. Por isso elas são uniformes e a produtividade fica uniforme, desde que você siga, lógico e claro, todos os cuidados necessários. Agora, como é que se consegue aumentar de um ano para outro? Agora você vai falar para mim do ponto de vista da ciência e da técnica. Como é que você consegue aumentar de um ano para outro a produtividade, aí, mexendo nas cultivares? Como é que é feito isso pela ciência? É todo um processo de melhoramento genético, né? De cruzamentos. Então, a gente, por exemplo, aqui na Base Soluções para Agriculturas, nós temos 7 estações de pesquisa para olhar uma cultivar a ser desenvolvida naquela determinada região, né? Então, sempre olhando as particularidades do agricultor, qual que é o clima daquela região, né? Hoje, cada vez mais se exige uma cultivar que seja tolerante a estresse hídrico, né? Que é um fato bastante importante também e que é os problemas que a gente tem enfrentado aí no nosso Brasilzão, né? Tá. Quando a gente compara, Otávio, até trazer o ponto que você comentou inicialmente, né? Uma semente certificada versus uma semente que não tem uma legalidade, né? Segundo até dados da CropLife recentemente, em torno de 4 sacos por hectare, uma semente certificada, em média, tem trazido de produtividade. Isso dá em torno de quase 20% de rentabilidade a mais no final da safra para o agricultor.
E dado o cenário que o agricultor tem 2 safras, no máximo, no ano, a ser feito, né, ele não tem chance de recuperar essa produtividade, né. Então, não dá para errar, eu sempre falo aqui, na escolha da É. melhor cultivar para aquela região, né. Tá. Você mais ou menos já respondeu o que seria a minha próxima pergunta, mas acho que você pode se aprofundar um pouquinho mais nesse detalhe. Como é que eu escolho a semente certa para a minha região? Baseado em quê? Quais são os critérios? O que o técnico, por exemplo, no caso de vocês, da BASF, vai recomendar, né? Como é que é a conversa? Eu quero plantar soja lá na minha fazenda, que não existe, lá no Mato Grosso, tá? Eu não tenho fazenda, tá bom? Ninguém precisa ir lá na minha fazenda, não, porque eu não tenho. Mas se eu quisesse plantar, quais seriam os critérios que eu teria que levar em conta? Acho que o primeiro de tudo é a análise do solo, né? A gente precisa saber qual que é a qualidade do solo, qual que é a altitude daquela propriedade, né? E o que o agricultor ele está fazendo de planejamento do cultivo como um todo. Se é a abertura de uma lavoura que vai ter o milho safrinha, né? Se é a abertura de uma lavoura que vai ter o cultivo do algodão após isso, né? Então, sempre olhando as necessidades de cada um dos agricultores do Brasil. Hoje existe várias, né, regiões do Brasil que a gente tem uma pressão muito grande de nematóides, né? Então também existe hoje já cultivares que são moderadamente resistentes a esse tipo de praga, né? Então a gente deve sempre olhar, do modo geral, qual que é a necessidade que o agricultor tem e qual que é o problema que no final do dia a Uhum. gente tem que resolver na propriedade dele. Tá. E a gente está vivendo uns tempos bem malucos aí, né? Mas estou falando, não estou falando em relação a outras coisas, não, gente. Em relação a outras coisas eu nem falo mais. Eu parei de olhar algumas coisas do mundo aí. Mas em relação a problemas com clima e com tempo, essas mudanças climáticas têm trazido aí algumas preocupações. Aí eu acho que você vai precisar ter um pouquinho mais de cuidado e de análise em relação ao que está acontecendo com o clima, porque é todo um sequenciamento, né? Não é uma coisa da noite para o dia. Parou de chover mesmo. E aí também começam a mudar as pragas e doenças. Bactéria que gosta de umidade não vai ficar em lugar que ficou seco e era úmido antes. Ela migra também e ela muda. Então, eu acho que tem que haver um estudo mais aprofundado e um detalhamento mais cuidadoso na hora da escolha da semente ideal para a sua região. Perfeito. E a escolha, ele vai como um todo, né? Inclusive a escolha dos cultivos, a rotação de cultivos, ela é extremamente importante para o controle, né, dessas pragas, dessas ervas daninhas que existe hoje no Brasil, né? Então, sempre o agricultor tem que fazer o planejamento dele como um todo. A gente fala que a gente se preocupa com a sustentabilidade a longo prazo, não é uma safra só, né? O agricultor tem que pensar sempre na cadeia dos próximos 5 anos, o que ele pretende tirar daquela propriedade nos próximos 5 anos. E aí sim ele vai escolher o cultivo ideal, mas também qual que é as cultivares ideais dentro do cultivo da soja. É isso aí. É ciência pura hoje em dia, né? Mesmo porque não dá para brincar mais, porque o preço da terra está alto, depois para colocar no mercado você tem uma série de problemas, você tem que armazenar e etc. e tal. Deixou de ser uma coisa intuitiva e empírica para ser uma coisa científica com planilha de custos e lógica muito bem direcionada para você não dar com os burros na água. Não é verdade? E aí, a semente certificada, ela entra exatamente aí. E, por exemplo, para a gente já ir caminhando para o nosso final, de modo geral, a gente falou de várias coisas, mas num resumo, quais seriam os grandes benefícios da semente certificada contra uma semente que não tem história, não tem origem, não tem DNA? Perfeito, excelente pergunta, Tavinho. No final do dia, o resumo é rentabilidade para o agricultor, né? Uma semente certificada, ela traz um padrão de qualidade muito acima de qualquer outra semente, né, que não seja regularizada aí pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Seja no ponto de vista sanitário, fisiológico, físico, né? Então, aqui na BASF, a gente faz mais de 35 testes numa cultivar por lote até chegar na propriedade do agricultor.
Isso garante, né, que ele não vai correr nenhum risco, pelo menos no ponto de vista da cultivar, na sua produtividade, né? Garantindo que no final do dia realmente ele consiga atingir o patamar que ele estava almejando. E aí você vai ter produtividade, vai ter uniformidade da lavoura, vai ter um padrão na hora de precisar irrigar ou de colocar qualquer defensivo agrícola. Você não vai ter problemas como se você não se você, que você teria se tivesse utilizado uma semente não certificada, por exemplo, sem origem. Aí é onde de repente você ia ter uma área que estava com bom enchimento de vagens, estamos falando de soja aqui, né? Essa aqui está bonitinha, está verdinha. Ih, ali deu um clarão, está tudo amarelo, tá, não encheu vagem direito. Então, quer dizer, o trato que você vai ter nessa área que está 100% não é o mesmo que você vai dar na área que não está 100%, porque ali você vai jogar dinheiro fora, você vai botar coisa ali que não vai recuperar a planta. Então, acho que esse é o maior argumento do investimento, que não é custo, é investimento em semente certificada. E no caso das vocês da BASF, elas são resistentes principalmente a que pragas e doenças? Quais são os cuidados técnicos que elas têm para ajudar, né, nesse processo todo que eu falei aqui, que nós estamos falando? Perfeito. Acho que o padrão de stand, né, de uma lavoura talvez também seja um dos principais pontos, né, de uma semente certificada, né? Uma semente não certificada, ela não traz esse padrão de stand conforme você comentou, né? As nossas cultivares aqui, elas são resistentes aos principais herbicidas, né, que tem hoje no mercado e também resistente às principais pragas quando a gente olha a parte aérea, né? Resistente às principais lagartas aí, resistente também no Brasil. Então, nós temos sim as melhores tecnologias que estão disponíveis hoje no mercado para o agricultor, né? Não só no ponto genético, mas também no ponto de biotecnologia, falando. Ok, Zé Gomes, quero agradecer sua participação aqui. Obrigado aí pelas excelentes informações que transmitimos aí para os nossos telespectadores e deixa o endereço de internet aí para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, que o nosso tempo aqui é limitado. A gente tenta promover o máximo possível de informação, mas principalmente provocar, porque o trabalho do jornalista e do apresentador de televisão é provocar, né? Então, provocar a curiosidade das pessoas para que elas busquem mais informações, aguçar a curiosidade. Deixa o endereço de internet, por favor. www.basf.com. Tá bom, então. Muito obrigado e abraço a todos vocês da BASF aí, que sempre estão Obrigado. prontos para nos atender também. Um abração. Tchau. Boa semana, hein? Está só Obrigado. Tchau. começando. Valeu.